Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Sabe quando a gente começa uma pintura com uma ideia super clara na cabeça, mas na metade da pintura você percebe que não vai ficar legal? Pois é, isso aconteceu comigo. Eu comecei essa arte, mas simplesmente eu não gostei. E ao invés de desistir, eu decidi fazer algo diferente. Peguei um pincel e cobri toda a pintura com outra cor. Isso mesmo, pintei tudo de novo e comecei uma nova obra por cima. No começo foi um pouco difícil aceitar que a primeira tentativa não deu certo, mas esse processo me ensinou algo bem valioso. Cada camada de tinta tem uma história. A primeira pintura, aquela que não me agradou, ainda está lá, escondida debaixo da nova arte. Mas essa experiência de pintar por cima fez a nova obra ficar ainda mais especial. Vocês vão ver mais pra frente do vídeo. A nova pintura carrega a memória da anterior e, de certa forma, fica mais rica e cheia de significado. Isso me fez pensar em como a vida é parecida com esse processo. Às vezes, as coisas não saem como planejamos e tá tudo bem. Podemos começar de novo, usar o que aprendemos e criar algo ainda melhor. Aceitar que erramos e ter a coragem de recomeçar é um ato de crescimento. Então, se você está se sentindo frustrado com algo que não deu certo, lembre-se, sempre podemos mudar, começar de novo e transformar uma experiência ruim em algo incrível. A arte, assim como a vida, é um processo contínuo de aprendizado. Eu espero realmente que essa reflexão inspire você a não desistir quando as coisas não saírem como você planejou. Recomeçar faz parte do crescimento e pode trazer resultados surpreendentes. Essa pintura, vocês vão ver mais pra frente um pouquinho. Eu vou cobrir, todo de verde com preto e fazer uma pintura por cima. Eu não gravei o processo da pintura, que eu fiz por cima. Vocês vão ver só o resultado final, como que foi esse daí. E aí logo após eu comecei a fazer um retrato, em aquarela, que é esse daí. E acompanhe que o processo tá maravilhoso, tá bem legal. E eu volto já já. É bem interessante sobre essa questão de mudanças, Eu tenho muito isso de começar um estilo de arte e simplesmente na metade do trabalho, ou às vezes quando o trabalho está quase finalizado, eu acabo não gostando e aí eu quero fazer outra coisa. Acontece muito comigo e é interessante que, por exemplo, essa primeira pintura que eu fiz, eu tava muito numa vibe de fazer pinturas que representassem momentos, ali, mais ou menos que a pessoa tira uma foto mesmo quando tá sentada em um local e tal. E aí, essa pintura eu comecei fazendo, super empolgada e tal, mas na metade eu disse, não quero fazer mais. E aí, acabou que eu fiz outra por cima e pintei tudo de preto e segue a vida. Nesse caso, eu não queria perder essa folha, então eu fiz realmente outra pintura, mas já aconteceu de eu rasgar papel, deixar pra lá, enfim, quando eu não queria, a pintura. Eu sempre falo que eu tenho um espírito, assim, artístico momentâneo, e às vezes eu consigo finalizar os trabalhos, faço vários trabalhos assim na mesma vibe, e outros eu simplesmente começo e não finalizo, faço outra coisa, às vezes para não perder o papel,
que eu fico com dó, né? Porque às vezes é papel 100% algodão, então fico com dó de jogar no mato. E aí eu acabo fazendo outra pintura e às vezes eu não dá certo mesmo e eu rasgo e jogo fora, enfim. E aí eu não tava... É interessante comentar isso, né? Porque eu não tava com vontade de pintar retratos. E simplesmente quando eu abri o Pinterest, me veio essa referência na tela inicial e eu disse, cara, eu quero pintar essa referência. E eu não tava na vibe realmente de pintar retratos, eu queria mais pintar assim, tipo, sabe, essas fotos aleatórias que as pessoas tiram, assim. E aí, simplesmente eu vi essa foto e eu quero pintar. E aí eu fiz o rascunho rapidinho, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar nos cards e na descrição como eu faço o rascunho. E aí eu simplesmente comecei a pintar e foi uma das pinturas mais legais que eu já fiz. Tipo assim, em relação à construção mesmo, sabe? De cada parte, a parte das mãos, a parte dessa sacolinha que é tipo não, né? É uma sacola de algum alimento lá e a pessoa colocou tipo na cabeça assim, sabe? Eu achei super diferente assim e criativa também. Então, eu amei muito essa pintura. Ela foi uma pintura super fluida assim e eu tava super de boa pintando. Sem estresse nenhum, assim, tipo, isso aqui, como eu faço, como eu não faço. Eu gostei muito, espero que vocês também gostem. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa pintura ou não. E é isso, o vídeo de hoje eu queria trazer um pouquinho desse lado que às vezes muitas pessoas, na verdade, né, acham que não existe, que o artista ele não erra ou que tipo ele finaliza a pintura. Eu sou a pessoa mais indecisa no mundo, então é óbvio que eu vou desistir na metade da pintura ou que eu vou querer muito pintar uma coisa e quando eu começar a pintar eu simplesmente não vou querer mais. E aí eu quis deixar o vídeo, né, eu tinha começado já gravar o vídeo e tal, tudo certinho. Mas aí na metade, como eu não quis, eu vou botar esse vídeo lá. Vai que tem alguém que se identifique, né? E tipo, poxa, também acontece isso comigo, sabe? Enfim, achei legal deixar aqui documentado, né? Aqui gravado, anotado para a eternidade. Que eu também erro, que eu também não finalizo a pintura, que eu também rasgo o papel, que também dá super errado, que também eu não gosto. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E é isso. Espero que vocês gostem do processo e me digam novamente se vocês gostaram do formato dessa pintura, tipo o ângulo da câmera. Tem outra parte que vai estar bem mais próximo, então vocês vão conseguir ver a pincelada bem mais de perto. E aí você deixa aqui nos comentários também novamente, por favorzinho, se você gostou desse ângulo, que aí eu trago mais vídeos assim. Tô testando, né, pra trazer vídeos que tem um ângulo bom pra vocês e pra mim na hora da pintura, porque não adianta eu mostrar aqui super de pertinho e tal, mas na hora da pintura eu sofrer pra gravar, porque não tô conseguindo ver o papel direito, ou fica ruim pra deixar a paleta num lugar, enfim. Deixem aqui nos comentários que aí eu vou ajustando pra ficar bom para todos nós. E é isso. O processo dessa arte foi bem tranquilo, como eu já disse. Os pincéis que eu estou utilizando, todos são bem pequenos, número 2, esse pequenininho aí que acho que é o 0 não, acho que é 10/0, algo assim.
E tem um também mais fininho, mais compridinho também que eu utilizo. Já que a pintura é bem pequena, né? Então, pincéis tudo pequenininho para dar para esfumar e depositar uma quantidade de tinta que seja de acordo com o tamanho da pintura para não dar errado, né? Essa parte da sacolinha eu gostei muito de preencher, de pintar. E eu pensei que o nome não ficaria tão legal, mas eu gostei muito de como ficou o All Star lá em cima. Enfim, as mãos também, eu gostei muito dessa posição das mãos, tá bem legal. E aí, como vocês sabem, só fazer a pinturinha mesmo, sem segredo nenhum. Escurece um lugarzinho, deixa o outro claro, escurece um lugarzinho, coloca um rosinha aqui, um amarelinho ali e vida que segue. Acompanhe o processo e daqui a pouco eu volto. E eu não podia deixar de comentar aqui, né, que eu esqueci de dar um contornozinho, dar uma vida a essa parte do pescoço dela. Era para eu ter escurecido pelo menos os cantinhos ali e, como sempre, eu acabei esquecendo. Se eu não esquecer de alguma parte da pintura, não sou eu, né? Então, infelizmente, essa parte eu esqueci, mas agora que eu lembrei aqui na hora da gravação, eu vou ajeitar e colocar um fundo também, que eu acho que vai dar uma vida a mais. E é isso, a pintura. Agora já tá no finalzinho. Essa parte da sombra que eu estou fazendo agora, eu fiz com guache, tá? Então foi a única parte que eu utilizei guache, o resto foi tudo aquarela. Cabelo, pacotinho, a pele, foi tudo com aquarela. Só essa parte aí que eu tô utilizando guache para fazer as dobrinhas da blusa dela, né? Então foi a única parte que eu utilizei guache, tá? Mas vocês conseguem fazer esse mesmo efeito com a aquarela também, basta utilizar um tom aí de cinza que vocês vão conseguir o mesmo resultado. Claro que a guache ela fica mais opaca, ela fica mais, como é que eu posso dizer, mais encorpada, assim, né? Mas com a aquarela também dá pra deixar ela mais com cara de guache se você misturar com pouca água, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e curtir, tá? É muito, 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 muito importante pra mim. E comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá? Comenta se você gostou do vídeo, se você gostou do ângulo, o que você achou da arte, o que você tem a falar sobre o tema do vídeo de hoje. Então eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. É isso, muito obrigada por assistir. Fiquem agora com o finalzinho do vídeo e o resultado final. Tchau!